Nós vamos falar sobre o tema não troque a sua bênção. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Não troque a sua bênção. Eu creio que nós somos abençoados. Nós recebemos uma bênção de Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje. Sabe por quê? Porque hoje, como em outros tempos, nós vivemos em tempos de trocas, não é isso? A gente vive hoje em tempo de troca. As pessoas trocam tudo hoje, não troca? Troca carro, troca casa, troca de marido, troca de mulher. Hoje nós vivemos em tempo de troca. E hoje o povo troca tudo, não é mesmo? E nós vamos aprender sobre isso. Não troque a sua bênção. Vamos falar sobre isso hoje, tá ok? Para a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre algumas pessoas aqui da palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 2, nós temos aqui uma das trocas que foram feitas. Gênesis capítulo 2, no versículo 7, a partir do versículo 7, vamos ler o que está escrito aqui. Está escrito assim, olha: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pô-lo ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia-se e tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há obélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuze. O nome do terceiro rio é o Tigre. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. Então, irmãos, quando Deus formou o homem, Deus criou o homem, o que Deus fez? Deus plantou um jardim chamado Jardim do Éden. E esse jardim aqui, ele era muito bonito, né? Saía um rio, e esse rio ele se abria em 4 braços para regar o jardim. Deus plantou muitas árvores, muitas frutas. Eu creio para mim que era um belo jardim, muito bonito. Eu não sei se os irmãos já foram em alguma cidade. Eu vou citar um lugar aqui, não sei se os irmãos conhecem, alguém já deve conhecer. Lá em Curitiba tem um tal de Jardim Botânico lá, na cidade de Curitiba. E lá é muito bonito. Mas eu creio que o Jardim do Éden era mais bonito do que lá, porque foi feito por Deus. Foi Deus quem realmente fez aquele jardim. Então era muito maravilhoso. Lá existia até ouro, para você ter uma ideia. O rio que regava o jardim era uma coisa linda. Então, Deus fez tudo aquilo e colocou o homem lá. Disse: olha, você fica aí, você vive aí nesse jardim, tem fruta para você comer, tem água para você beber, tem tudo aí. Então more aí, fique aí à vontade. Então, irmãos, pensa nisso, né? Nós não temos essa felicidade, né, ainda, né?
A gente viver num jardim feito por Deus, tranquilo, né? Sem sofrimento. Mas Adão e Eva tinham esse privilégio. Só que aí, o que aconteceu? Um certo dia lá, apareceu alguém pedindo que eles trocassem esse lugar. Foi isso? Nós sabemos bem da história, não sabemos? Satanás, ele incorporou numa víbora, numa cobra, e chegou lá, fez uma oferta para Adão e Eva. E aí o que aconteceu? Adão e Eva trocou esse lugar, trocou essa bênção em troca do sofrimento. Não foi isso que aconteceu? Então eles trocaram a bênção de Deus a troco do sofrimento. Esse sofrimento que nós estamos vivendo aqui hoje. Morte, doenças, desemprego, sofrimento, dor, é o que nós passamos hoje. E isso foi trocado por aquele jardim. Foi trocado por aquele jardim. Lá eles estavam tranquilos, né? Tranquilo, lugar maravilhoso. E eles trocaram. Então, por isso que nós estamos falando, não troque a sua bênção. Não troque. Porque alguns já trocaram. Principalmente o primeiro casal, né? Trocou a bênção pela maldição. Pela maldição. Depois nós encontramos aí no livro de Gênesis, para a gente confirmar aqui, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 22, está escrito assim, olha. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha aí. A partir do momento que Adão e Eva pecou, desobedeceu a Deus, sabe o que Deus fez? Deus foi lá e sai fora daqui. Tirou eles do jardim do Éden. Jogou eles para lá, disse, olha, agora vocês vão lavrar a terra, agora vocês vão trabalhar. Agora vocês vão ver o que é bom. E aí sabe o que Deus fez? Deus pegou um querubim, né, um anjo, porque lá existia a árvore da vida, que ficava no meio do jardim. E o anjo ficava ali em volta daquela árvore, para que eles não voltassem lá e comessem daquela árvore. Porque senão viveria eternamente no pecado. Então, irmãos, eles trocaram aquele lugar, que era uma bênção, lugar maravilhoso, tranquilo, trocaram por essa vida que nós vivemos hoje. Você já foi num lugar maravilhoso, legal mesmo, onde tem muitas árvores, tem água, tem riozinho, e aí você fala, poxa, esse é o lugar, hein? Lá era muito mais melhor, muito melhor lá. E eles trocaram a bênção deles. Eles trocaram, irmãos. Então, não troque a sua bênção por nada nesse mundo. Depois nós encontramos um pouquinho à frente também, alguém fez uma besteira de trocar a bênção dele. Está no livro de Gênesis. Ainda no livro de Gênesis mesmo, um pouquinho mais à frente aí. No capítulo 25 de Gênesis, a partir do versículo 29. Aqui está escrito assim, olha. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom.
Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, levantou e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, sabe o que era isso? Primogenitura? Naquele tempo, o filho mais velho, quando o pai morria, o filho assumia o lugar na família. Então ele passava a ser o representante da casa, o filho mais velho. Ele era o primogênito. E ele tinha essa primogenitura, que era dada ao filho mais velho. Ele era o representante da família. Esaú, ele era o primogênito, porque ele nasceu primeiro. Mas chegou um dia que ele estava com fome, cansado. Aí ele falou assim para Jacó: Jacó, me dá do seu guisado, né, da sua comida, que eu estou com fome. Aí Jacó, como era esperto, né, toda a vida foi, ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, então vamos trocar. Eu troco esse prato de lentilha pela sua primogenitura. Você quer? E aí Esaú falou assim: para que me serve primogenitura se eu estou quase morrendo, estou com fome? E aí sabe o que ele fez? Ele trocou o direito de primogenitura pelo aquele prato de comida. Beleza. Aí Jacó foi lá, deu o prato de comida para ele, comeu, matou a sua fome. E aqui está escrito que ele desprezou a primogenitura. Essa primogenitura era uma bênção que ele tinha. Era a bênção de Deus na sua vida. Ele desprezou. Ele fez uma troca com seu irmão. Não troque, viu? Não troque sua bênção por nada. Porque Esaú trocou. Depois nós lendo aqui, no mesmo capítulo, no capítulo 27, vamos ver aqui, capítulo 27. Vamos ver o que aconteceu. No capítulo 27, a partir do versículo 30, está escrito assim, ó: e aconteceu que acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o ao seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, e me abençoe a tua alma. Disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Ele disse: eu sou Esaú, seu filho, teu primogênito. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesse, e abençoei, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, brandou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então, irmãos, olha o que aconteceu. Ele tinha vendido, Esaú trocou a bênção com seu irmão Jacó. Mas o pai ainda estava vivo. Mas o pai chegou o dia da morte. Aí uns dias antes, Isaac chegou e chamou: olha, vai lá, faz o guisado, eu quero comer e abençoar você, Esaú. Só que aí, irmãos, ele não sabia que ele tinha esquecido que ele tinha vendido essa bênção, né? Que ele tinha trocado. Jacó veio primeiro e foi abençoado no lugar dele. Jacó estava errado? Claro que não. Jacó tinha comprado a bênção, tinha trocado. Ele trocou.
Aí o seu pai abençoou Jacó. E quando Esaú chega com aquela caça, com aquela comida, né, saborosa para seu pai, fala: não, meu filho, mas olha, veio um aqui já e eu já abençoei. Então foi seu irmão. E aí ele ficou triste. Olha, no versículo 38, olha o que está escrito, para você ter uma ideia, olha o que aconteceu. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a sua voz e chorou. Naquele momento, irmãos, Esaú, ele percebeu que ele tinha feito besteira, que ele tinha trocado a bênção de Deus na sua vida. E aí ele falou para o seu pai: ó, pai, mas não tem nenhuma bênção para mim. E diz o texto aqui que ele levantou a sua voz e chorou. Sabe o que é isso? Ele lamentou o que ele fez. Ele caiu em si e falou: fiz besteira, o que eu fiz? Mas não adiantou mais nada, porque Jacó já tinha sido abençoado. Por isso, irmão, se você ler essa Bíblia, olha aqui, você conhece bem essa Bíblia. Sabe qual a descendência que aparece aqui? Não aparece a descendência de Esaú. Aparece a descendência de Jacó. Porque Esaú trocou a bênção de Deus. A descendência que tinha que aparecer aqui na Bíblia era de Esaú. Mas não aparece. Aparece a descendência de Jacó. E de Jacó veio Jesus Cristo. Então, irmãos, ele fez besteira, trocou a bênção de Deus, só que ele pagou caro. Ele se arrependeu, ele chorou, mas não teve mais jeito. Não teve mais jeito. Então, irmãos, não troque a bênção de Deus. Não troque. Não faça isso. Não troque a bênção de Deus que Ele te deu na sua vida. Porque senão, nós podemos pagar o preço, né? Depois, um pouquinho aqui na frente, vamos analisar aqui outra pessoa. Está lá no livro de Juízes. Livro de Juízes. Nós conhecemos muito bem esse cidadão aqui. Juízes, capítulo 16. Vamos ver quem foi. Juízes, capítulo 16. O versículo 4 diz assim. Vamos ver aqui o que está escrito. Juízes 16 e o 4. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. O versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poder afligir. Aí nós vamos para o 17. Está escrito assim, olha: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiram navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse ser rapada, iria-se de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: sube esta vez, porque agora me descobri ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela fez dormir sobre o seu joelho, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Então, irmão, Sansão, sabe quem foi Sansão?
Sansão, ele era um juiz de Israel. Ele era um líder do povo de Deus. Mas Sansão também trocou a bênção de Deus. Quando ele viu Dalila, ele ficou louco, ele se apaixonou por ela. A Bíblia diz que ele afeiçoou a Dalila, uma mulher astuta, lá de Socote. E aí sabe o que ele fez? Ele trocou a bênção de Deus. Os filisteus queriam matar Sansão, eles detestavam Sansão. E aí eles contrataram Dalila: olha, faz um jeitinho aí, que a gente precisa matar esse Sansão. E aí Dalila, com aquele jeitinho, né, de mulher, foi indo, até que Sansão fez a troca. Demorou um pouquinho, mas acabou trocando. Chegou um momento que ele falou para ela: olha, sabe, essa força que eu tenho está no meu cabelo, está nas minhas tranças. Ele tinha 7 tranças. Se cortar essas tranças, eu perco a força. Eu torno um homem normal, como qualquer um. Aí o que ela fez? Mandou ela deitar no seu colo, chamou um homem e cortou as tranças do seu cabelo. Aí eles chamaram os filisteus. Quando Sansão acordou, que viu aquilo, não teve mais força. Sabe o que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram: furaram os seus olhos. Vazaram os olhos de Sansão, deixou ele cego. Destruíram Sansão. Até o versículo 21, irmãos, olha o que eles fizeram. Então os filisteus pegaram nele, ele arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça ele começou a crescer. Olha o que os filisteus fez com ele. Pôs ele como animal para puxar carrinho. Furaram os seus olhos. Que ele fez besteira e trocou a bênção de Deus pelo amor a Dalila. O cara se apaixonou pela mulher e trocou a bênção de Deus. Então, irmãos, não faça isso. Não vamos fazer isso. Sansão trocou a bênção de Deus pelo amor a Dalila. E não foi falta de alguém avisar. Seu pai e a sua mãe avisou ele, disse: olha, não faça isso. Aqui em Israel tem muitas moças, aqui tem muitas jovens. Por que você vai atrás de um pessoal aí que você não conhece? Não faça isso, meu filho. Não, mas eu quero aquela de lá. Eu quero realmente trocar a bênção pela maldição. E ele trocou, irmãos, a bênção pela maldição. Vazaram seus olhos, zoaram com Sansão. Um homem forte. Poderia lutar com mais de 2.000 homens sozinho. Ele lutou com 1.000 homens. Matou 1.000 homens com um pedacinho de osso. Para você ter uma ideia. Vai lutar com 1.000 homens para ver. Não precisa nem 1.000, 10. Você não consegue. Eles te matam rapidinho. E ele lutou com 1.000. E venceu 1.000 homens com uma queixada de um jumento. Homem forte, tinha o poder de Deus. Mas aí o que ele fez? Trocou a bênção de Deus pela maldição. Nos seus finais de tempo, de dias, o cabelo começou a crescer. E aí ele percebeu, mas estava cego. Levaram ele naquele salãozão enorme para zoar com Sansão. Fez de tudo com ele. Fez ele de animal, fez de tudo. Zoaram mesmo ele. Você não é filho de Deus? Você não é bom? Você não é temente a Deus? Você não tem a força de Deus em você? E agora? Ele percebeu que o cabelo estava crescendo. Ele mandou encostar ele naquele pilar que sustentava aquele templo. Aí ele pegou, puxou aquele pilar, caiu tudo. Morreu mais de 3.000 pessoas naquele dia.
Porque aquilo caiu em cima das pessoas, matou muita gente. Mas ele também morreu. Então, irmãos, não vamos trocar a nossa bênção por nada. Porque hoje nós vivemos dia de troca. Sabe? É troca. O diabo, ele usa pessoas para te oferecer troca. Sabia? Você não quer trocar a sua bênção, não? O diabo usa pessoas para isso. Assim como ele usou Dalila. Dalila foi usada pelo diabo para fazer isso. E Sansão caiu nessa, trocou. Esaú também trocou a bênção de Deus. Adão e Eva também trocou. E nós, vamos trocar? Então, irmãos, é para a gente pensar sobre isso, né? De repente a gente pode trocar a bênção de Deus por qualquer coisa. Tem jovem que troca. Já viu jovem? Tem jovem que troca Deus pelo namorado. Eu já vi. Outros trocam por uma namorada. Não é mesmo? Outros trocam por um trabalho. Enfim. Então nós temos que tomar cuidado, porque senão nós podemos trocar a bênção de Deus, talvez pela maldição. Mas nós lemos aqui um exemplo muito bom. Jesus Cristo, ele nos ensina como nós temos que fazer, como nós temos que agir. Aí nós lemos aqui em Mateus, apareceu alguém ali para Jesus, querendo fazer umas trocas, né? O cara era rolista. Sabe o que é rolista? O cara que vive de rolo. O diabo, ele é esse cara, ele vive de rolo, sabe? O diabo é rolista. Ele só quer fazer rolo com as pessoas. Ele anda trocando, mas ele não é bobo, ele sabe trocar, viu? Ele não troca perdendo, não, ele só troca ganhando. Porque tem gente que não sabe fazer troca. O cara tem um carro bom, ele troca, pega um pior. Já viu esse pessoal? O cara tem uma casa boa, vai lá e troca e pega uma pior. Não sabe fazer troca, mas o diabo, ele é esperto, velho. Ele só troca ganhando. O diabo não é bobo não, velho. Se ele for fazer uma troca com a gente, ele vai querer só ganhar. Então não faça troca com ele. Aí Jesus, né, estava lá. O diabo falou, vou lá trocar, vou lá fazer uma troca, um negócio com Jesus. Eu sei que Jesus é rico, né? Jesus é o Filho de Deus e eu vou lá trocar com ele. Só que ele caiu do cavalo, hein, irmãos? Olha o que ele falou para Jesus, olha as trocas que ele queria fazer, ó. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se ele, tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras tornem pães. Olha aí. Ele chegou desse jeito para dizer, Senhor, se você é mesmo Filho de Deus, manda que essas pedras aí, transformem em pães, porque isso aí é facinho para você. Olha, é moleza. Você transformar pedra em pães é muito fácil. Olha o que ele queria. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito também: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Caiu do cavalo, né? Jesus não quis fazer a troca com ele, não. Depois ele não contentou. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito que não vai acontecer nada com o Senhor. Ele pegou e levou Jesus bem naquele pináculo, bem alto. Ele disse: pula daqui, Jesus. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito que os anjos vão parar o Senhor lá com as mãos. Olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não quis fazer essa troca com ele também, não. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorar. Olha aí, mostrou tudo. Nós estudamos isso ontem lá na casa do irmão, que quem entregou isso aí para o diabo foi o homem. O homem entregou tudo para o diabo, porque isso aí era do homem. Deus tinha dado domínio para o homem.
e o homem entregou para o diabo. E aí Jesus veio e restaurou, resgatou de novo. E aí o diabo mostrou tudo, ó, eu te dou tudo isso aí porque foi me entregue para mim, e eu dou a quem eu quero. Então, aí Jesus falou para ele, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, irmãos, Jesus não quis nem saber de fazer troca com o diabo. Ele não quis trocar. E nós, vamos trocar? Claro que não, só se nós for bobo. Só se eu sou tonto de trocar a bênção de Deus a troco de alguma coisa. Mas tem muita gente que trocou. E tem gente ainda trocando até hoje. Sabe aquela historinha que chega no seu ouvido? Ah, rapaz, troca, velho. Um dia o cara fez isso lá onde eu trabalho. O cara era astuto, sabe? Meu chefe. Tinha 9 anos que eu estava lá. Aí eu mudei de setor. E quando a gente entra na empresa, os irmãos sabem disso, você assina um contrato. Não é isso, Jonatas? Assina um contrato na empresa. Seu horário, seu dia de trabalho, tudo certinho. Os irmãos que trabalham em empresa sabem disso. Aí eu mudei de setor, cheguei lá no outro setor, passou um mês, o cara chegou em mim. Celso Lapa, nome dele, engenheiro Celso Lapa. Está aposentado, já saiu de lá. Aí chegou em mim e falou, Lideu, é o seguinte, a empresa agora, ela fez um negócio aí, e todo mundo vai ter que assinar outro contrato de trabalho. Aí eu pensei, mas por que, Celso? Não, essa é uma norma nova da empresa, e a gente vai ter que assinar outro contrato, você vai ter que assinar outro contrato, e aí, sabe o que vai acontecer? Nesse novo contrato, você tem que estar à disposição da empresa, a hora que a empresa precisar de você. E nesse contrato aqui, já está acertado que a gente aqui, nós vamos trabalhar um sábado por mês. Eu olhei bem para ele e falei, Celso, é o seguinte, faz 9 anos que eu entrei aqui na empresa e eu tenho um contrato assinado, e eu não vou assinar outro contrato. E para começar, jamais eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sou adventista. Você sabe o que é isso? Eu não trabalho sábado. Não, rapaz, é só um sábado só, isso não vai acontecer nada. É um sábado só por mês, não vai te atrapalhar, não. Falei, sinto muito, mas não vou assinar. Irmãos, aí ele ficou assim meio chateado. E aí pegou aquelas folhas, foi para lá, então tá bom, você não vai assinar, tá bom. Falei, não, Celso, sinto muito, mas não vou assinar não. Nunca mais ele veio falar de contrato para mim. Até hoje, isso já faz 27 anos. Então, você está vendo como é que o diabo ele é terrível? Ele usa as pessoas para fazer isso, para você trocar. Você trocar sua bênção, ele usa isso. Então, irmãos, não troque não. Não troque não, porque isso é o diabo, ele é terrível, ele sabe. Ele foi fazer negócio com Jesus. Ele foi negociar com Jesus. Ele queria que Jesus trocasse com ele. Senhor, me dê um de pãozinho, né? Olha, tu é o filho de Deus mesmo, né? Então manda essa pedra aqui, transformar em pão. Manda. Senhor, tu tem poder, você é Deus. Pula daqui de cima. Irmãos, Jesus falou, sai para lá, Satanás. Sai para lá, eu não quero negócio com você não. Você já era. Então, irmãos, é o que nós estamos falando aqui, olha, não troque a sua bênção, não troque, porque pode alguém querer trocar com você, se já não aconteceu, porque comigo já aconteceu. Pode chegar alguém querendo que você troque a sua bênção pela maldição, não entra nessa não. E aquela primogenitura era a bênção de Deus na vida de Esaú, ele jogou fora. A primogenitura era a bênção de Deus. A bênção é a bênção na nossa vida. Então não troque não. Não troque por nada. Porque futuramente você vai
receber a bênção de Deus. Imagine, irmãos, aquilo que está escrito na Bíblia para nós. A nossa salvação, vida eterna. Sabe o que é isso? É você viver eternamente, sem doença, sem nada. Jardim do Éden, põe Jardim do Éden nisso. O lugar que está preparado, irmão, é muito melhor do que Jardim do Éden. É uma cidade santa. Aqui não tem para a gente comparar, não tem. Imagine, não troque não. Você que é jovem, não troque sua bênção por mulher, nem por rapaz, nem por nada. Porque tem um monte de gente que faz isso. Tem gente que troca a bênção por um rapaz, né? Moça troca a bênção por um rapaz. Ou então, rapaz troca a bênção por uma moça. E assim por diante. Ou por um emprego, ou por um monte de coisa. Não faça isso. Não faça isso. Não troque a bênção de Deus por nada. Fala nada disso, velho. Não tem negócio. Aqui não tem negócio. Eu não vendo, eu não dou, é minha. E era isso que Isaú tinha que ter feito. Não, a bênção é minha. É Deus que me deu, é minha. Mas ele trocou. Então, irmãos, vamos ficar com isso para nós. Não troque. Vamos fazer como Jesus. Se alguém chegar em você querendo trocar, fala, velho, não tem negócio. Isso aqui foi Deus que me deu, não tem negócio. Que nem Nabote, né? Vocês se lembram de Nabote? Que tinha aquela vinha? E o rei foi lá comprar a vinha de Nabote? Era herança do pai dele. Ele falou, rei, sinto muito, você é rei, mas essa vinha não vendo para ninguém. Porque essa vinha foi meu pai que me deu. Meu pai deixou como herança para mim. E eu não posso trocar, não quero. E o rei ficou triste, né, irmãos? Mas ele não trocou. O rei matou ele. A Jezabel lá matou ele, né? Mas ele não trocou. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que nós nunca venhamos trocar a nossa bênção por nada neste mundo. Amém.